Todo cristão acredita que Deus é o mantenedor. Mas a pergunta é, se Deus é o mantenedor, por que temos medo que nos falte alguma coisa ou até mesmo um alimento? A lição de escola sabatina de hoje, com o título Tempo de Redescoberta, vem mostrando que Deus é o mantenedor de todas as coisas e que o sábado é o dia de redescobrirmos que Ele realmente nos mantém e é Ele que provê todas as coisas para nós. É interessante o que diz em Êxodo, no capítulo 16, no verso 12. Lá diz o seguinte: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Neste texto, deixa bem claro que Deus, ele se preocupa com a manutenção do seu povo. E aqui mostra também que eles saberiam que ele era o Senhor a partir do momento em que eles percebessem que Deus estava os mantendo, provendo todas as necessidades deles. Você já conhece essa história. O interessante é que Deus manda o maná. E a palavra maná significa que é isso. Na verdade, é uma expressão que eles usaram para saber o que estava acontecendo naquele momento. No verso 15, nós encontramos o texto que diz o seguinte: Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isso? Ou maná? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Neste texto fica bem claro que quem dá o alimento, o pão para o povo de Israel é o próprio Deus. Mas você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o sábado? Veja o que diz o verso 19, e ele nos explica qual é a relação de um Deus mantenedor com o sábado. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Se eles guardassem, também ficaria estragado. Então, cada um deveria comer aquilo que conseguia, para apenas aquela refeição, ou aquele dia. Mas no verso 22, nós encontramos o seguinte: Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando-o para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, e nem deu bichos. O interessante aqui é a resposta de Moisés no verso 25. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não os achareis no campo. Veja que o maná caía dia a dia. E se eles guardassem esse maná para o dia seguinte, ele estragava e cheirava mal. Mas o interessante é que no 7º dia o maná não cairia, porque era o sábado do Senhor. Mas na sexta-feira eles recolhiam o dobro. E sabe o que acontecia? Não estragava. Há 2 milagres aqui que deixam bem claro que Deus se preocupa com seu povo. O primeiro milagre é que o maná caía do céu. Ou seja, Deus mandava o alimento do céu para cada pessoa do povo. E o interessante também era o segundo milagre, onde caía todos os dias, com exceção do 7º dia, que era o dia de sábado. Mas na sexta-feira eles tinham que guardar o dobro e isso não estragava. Esses milagres deixam evidente que Deus é um Deus mantenedor. Ele que sana cada uma das nossas necessidades. Ele é um Deus provedor. Sendo assim, você não deveria se preocupar com o seu dia a dia no sentido de lhe faltar algo. Se você é fiel a Deus e acredita no que Ele pode fazer, sem dúvida alguma, Ele vai prover
cada uma de suas necessidades. Essa história deixa evidente que Deus é um Deus mantenedor e é o Deus que requer de nós a obediência completa, inclusive no sábado. Ele pode alimentar a sua família, ele pode cuidar de você. Não se preocupe, Deus mandou o pão do céu para aquele povo naquele momento. Não tenha dúvida que ele vai separar bênçãos do céu para que você seja obediente, inclusive no sábado.